cercado de 400 pessoas problemáticas que esperam dele uma direção, que fez dele o seu líder, que tem essa expectativa em relação a ele. Esse jovem que está sendo perseguido por um rei que o jurou de morte, esse jovem que vê a sua cidade invadida pelo exército inimigo, ele fala assim: ai, quem me dera beber da água da cisterna de Belém. Vale lembrar, meus irmãos, que alguns anos antes, não muito tempo antes, Davi era um pastor de ovelhas em Belém. E as responsabilidades de Davi eram bem específicas. Ele tinha que cuidar do rebanho do seu pai. Ele tinha que levar as ovelhinhas de um lugar para o outro, para que elas pastassem. E muito provavelmente, quando elas tinham sede, ele ia lá, na cisterna de Belém, pegava aquela água e dava para o seu rebanho. Será que essa expressão de Davi, desse homem que está nesse profundo desconforto, nessa situação caótica na vida, será que é um desejo literal, que ele queria tomar realmente da água de Belém? Ou será que esse é um anseio muito mais profundo da alma de Davi? Quando eu era um garoto, pastor de ovelhas lá em Belém, num dia quente, de sol, eu tomava aquela água da cisterna e estava tudo bem. Quando eu era pastor de ovelhas, as coisas eram muito mais simples. Eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Eu levava minhas ovelhas de um lugar para o outro, elas pastavam. Eu dava água quando elas estavam com sede. De noite eu dormia no campo. Como a vida era mais simples. Quem me dera voltar naquele tempo em que eu podia beber da água da cisterna de Belém. Como é que as coisas chegaram ao ponto que chegaram? Como é que de repente eu, de um garoto simples do campo, pastor de ovelhas, com uma vida simples, como é que as coisas ficaram tão complicadas de repente? Eu tenho um rei que quer me matar. Eu sou um líder de um povo cheio de problemas. Quando a gente namorava, né? E o casamento se tornou uma complicação tão grande. Quando a gente começou a namorar e era tudo tão bom. Era tudo tão romântico. Não tinham brigas. Era tudo tão simples. Quando a igreja do Recreio era bem pequenininha. Não tinha esse tanto de gente, não tinha esse tanto de problema. Era tudo fácil de resolver. Quando a gente morava lá em Marechal, e o aluguel era bem baratinho. Quando a gente não tinha dinheiro, então o imposto não era problema para nós. A gente não ganhava muita coisa, não tinha que pagar imposto. Como a vida era mais simples. E muitas vezes, em situações de extrema pressão, o nosso coração anseia por um tempo passado onde as coisas não eram assim tão complicadas. Um dia desses eu olhava para uma criança e eu estava pegando aqui o BRT, vindo para a igreja, e ela no carrinho, e o pai levando ela de um lado para o outro, e aquilo vai e vem, quente pra caramba, e ela protegida lá no carrinho dela, dormindo tranquilamente. Eu fiquei com uma inveja dela. Eu queria estar aí, no tempo que eu era cuidado, levado de um lado para o outro, não tinha nenhuma preocupação. Davi, ele tem um anseio profundo pelos tempos em que a vida não estava tão complicada. Pelos tempos onde as coisas eram mais simples. E vez ou outra, nós temos no nosso coração esse anseio também. Onde nós levantamos essa pergunta: como é que as coisas chegaram onde elas chegaram?
Como é que as coisas se desdobraram e se tomaram essa proporção que tomaram? Como é que o meu casamento chegou a esse ponto? Como é que a minha relação com meu filho chegou a esse ponto? Como é que a minha vida profissional chegou a esse ponto? E o texto segue, dizendo que Davi expressou esse forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Tem pessoas que têm dificuldade de entender a diferença entre aquilo que é literal e aquilo que é metafórico. Aqueles valentes de Davi, eles tomaram isso como literal, e eles falaram assim: o chefe está com sede, e o chefe quer uma água específica, não é água normal, ele quer a água da cisterna de Belém, nós vamos pegar a água da cisterna de Belém. Só que Belém distava da caverna de Adulão cerca de 20 quilômetros, e não é 20 quilômetros do calçadão lá da Praia do Recreio, não. Não é 20 quilômetros de estrada pavimentada. Eram 20 quilômetros de um terreno extremamente montanhoso, seco, árido, difícil de contornar. Eram 20 quilômetros que eles tinham que escalar, subir e descer. E como se isso não bastasse, existia um exército acampado naquele lugar. Eles tiveram que furar a linha inimiga e chegar até a cisterna escondido, pegar aquela água, fazer o caminho de volta, passar de novo pela linha inimiga, enfrentar mais 20 quilômetros de terreno hostil. E aí eles trazem para o rei a água da cisterna de Belém. O rei pega a água e fala assim: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu da água. Os caras chegam com a água que eles arriscaram a vida deles, que eles gastaram tempo, energia. Chega para o chefe achando que estava: poxa, agora sim eu vou receber a promoção que eu estava esperando, vou subir aqui no meio do nosso bando complicado. Dá para o chefe pega a água e faz assim, ó: Deus me livre de beber dessa água. É o sangue desses homens. Davi pega a água e derrama. E fala: não, dessa água eu não vou beber. Que episódio estranho. Depois de tudo aquilo que aqueles homens passaram, Davi pega a água e joga fora e derrama. Só que nós precisamos entender que esse derramar a água de Davi, ele é um ritual religioso que era amplamente praticado naquela época. Nós temos na Bíblia descrições do que nós chamamos de oferta de bebida. Porque o povo daquela época tinha consciência de que tudo aquilo que a terra produzia era bênção do Senhor, era presente de Deus. Eles entendiam que todo o sustento que eles colocavam em sua mesa era o Senhor quem tinha dado. Eles entendiam então que quando eles plantavam a vinha e a vinha crescia, aquela vinha era presente de Deus. Então, da colheita daquelas uvas e do feitio daquele vinho, era costume pegar a primeira parte do primeiro vinho produzido e oferecer ao Senhor. Derramavam como oferta ao Senhor, porque eles queriam mostrar para si mesmo, para Deus e para os outros, que eles reconheciam que quem havia dado era o Senhor. Que eles entendiam que aquilo tudo era um presente, e como forma de gratidão a Deus, eles devolviam ao Senhor e entregavam ao Senhor parte disso. Quando você recebe o seu salário, você dá o seu dízimo e a sua oferta, você faz a mesma coisa. Você faz esse exercício de gratidão, onde você se lembra que não é o teu patrão que põe
o pão na tua mesa, mas é o Senhor que põe o pão na tua mesa. Não é a tua empresa que te dá a providência, é o Senhor que te dá a providência. Quando você entrega as suas ofertas e o seu dízimo, você reconhece que tudo aquilo que você tem foi o Senhor que te deu. E como gratidão, como um coração devoto a esse Deus que tudo te deu, você devolve ao Senhor. O que Davi faz, porque ele é um homem que tem uma visão diferenciada, é um homem de Deus que lança sobre o mundo um olhar de Deus. Davi pega um ato ordinário, um ato comum, um ato normal, porque se o chefe precisa de alguma coisa, o empregado faz. Mas Davi pega esse ato normal e ele consegue enxergar naquilo algo extraordinário. Ele consegue enxergar naquilo algo divino. E aí ele coloca assim: Deus me livre, Senhor me livre de tomar dessa água. Eu não sou digno de tomar dessa água. Essa água é o sangue desses homens. Eu não mereço. Isso aqui vai para o Senhor. Davi, na verdade, ele não desperdiça aquela água. Ele simplesmente coloca ela num outro nível. Não é o trabalho comum de alguns homens. É a vida de alguns homens. E Davi compreende que aquilo é um ato sagrado. E ele pega de um ato comum e transforma num ato santo, separado, e ele oferece ao Senhor. Coloca a foto daquela menina lá do McDonald's, por favor, ô Edivaldo. Quem lembra dessa história? Quem leu essa reportagem? Muitos não leram. Essa foto repercutiu muito pelo Facebook, saiu no Globo.com. Aconteceu uma coisa muito interessante. Esse rapaz, ele teve um problema no seu nascimento que deixou ele com os movimentos muito limitados. Ele foi no McDonald's e ele comprou um sorvete. E aí a moça que atendeu fez o trabalho dela, foi e deu o sorvete na mão desse senhor, de 49 anos. E aí ele estava com muita dificuldade comendo o sorvete dele, com muita dificuldade. Essa funcionária do McDonald's, o nome dela é Lawane, ela viu aquela situação e ela, de acordo com as palavras dela, foi uma reação natural dela. Ela falou assim: eu vi alguém que precisava de ajuda e eu fui e ajudei. E ela começa a dar o sorvete na boca daquele homem. Aquela atitude foi tão impactante, que um professor de música que presenciou aquilo, ele ficou extremamente tocado. E ele tirou foto, não foi para publicar aí para Deus e o mundo, não. Ele tirou foto porque ele queria mostrar para os alunos dele aquilo que era algo extremamente precioso. Aquilo que era algo sagrado. De alguém que deu de si, numa simples atitude, num simples gesto. E ela larga o posto de trabalho dela e ela vai ajudar aquele homem. E a minha pergunta para você é: será que essa garota, Lawane, ela estava preocupada com os resultados de que isso produziria? Será que ela estava preocupada com o retorno que aquele senhor poderia dar para ela? Um senhor humilde. Será que ela achava que isso ia melhorar a figura dela no trabalho? Muito pelo contrário, talvez prejudicaria ela, né? Como é que você gasta tempo? Tanta coisa para fazer, como é que você gasta tempo com um cliente? Aquela menina, ela não estava preocupada com os resultados, ela estava preocupada simplesmente em agir em amor. Porque se você perguntar para ela, foi um sacrifício que você fez? Ela provavelmente falaria assim: não, foi um ato de amor. As pessoas podem olhar para aquela foto, bota lá, Edivaldo. As pessoas podem olhar para aquela foto e verem uma coisa comum,
uma coisa normal. Eu, quando olho para essa foto, eu vejo algo extraordinário acontecendo. Eu vejo uma expressão real e desinteressada de amor para com o próximo. Eu vejo um culto ao Senhor, mesmo que essa menina e esse senhor não tenham consciência do que está acontecendo. O que está acontecendo ali, nesse momento, é uma coisa sagrada, é uma coisa divina. Porque todo sacrifício, porque tudo que é feito com amor, porque tudo aquilo que você coloca o seu coração e você dá de si mesmo, tudo isso se torna algo extremamente de valor, independentemente dos resultados que isso gere. A gente se preocupa muito com os resultados. Nós vivemos numa época em que o que vale é o resultado. A gente quer os números. A gente quer produtividade. A gente corre de um lado para o outro e tudo que a gente faz tem que dar o resultado esperado. Isso é muito interessante, até o ponto em que nós temos os resultados que nós esperamos. Isso é muito bom, até o momento em que eu tenho o retorno do meu investimento. Eu investi, eu me empenhei e eu estou tendo o retorno daquilo que eu me investi e que eu empenhei. Agora as coisas começam a ficar difíceis quando eu invisto no meu casamento e ele resulta num divórcio. Quando eu me dou para uma pessoa e me entrego, invisto, e abro meu coração e deixo cair as minhas defesas e me abro para um relacionamento e invisto nesse relacionamento e dou tudo de mim nesse relacionamento, mas esse relacionamento sucumbe e morre. O resultado não foi o esperado. Isso gera em nós muita frustração, mágoas profundas, feridas emocionais que nós carregamos às vezes para o resto da vida. Ou então aquele projeto teu profissional que você investiu tanto, que você se deu tanto, que você se empenhou tanto, mas por algum motivo ruiu, fracassou. Ou então naquele filho que você deu tanto amor, tanto carinho, fez tudo que você podia, dentro das suas limitações, mas fez tudo que você podia. Mas aquela criança cresceu, se tornou um ser independente de você e começou a tomar decisões que são decisões destrutivas, decisões que você não queria que ele tomasse. E aí você vê todo o seu esforço, todo o seu empenho jogado por água abaixo, desperdiçado. Simplesmente porque você tinha a ilusão de que você poderia controlar aquela vida para sempre. Só que a pessoa vai fazer o que ela quer fazer, e não o que você quer que ela faça. Eu, como pastor de juventude, que fui na igreja durante 3 anos e meio, eu vivi na pele muito isso. E eu sempre pensei que eu, como líder de jovens, eu tinha que trazer a minha juventude de um ponto e levar ela para esse ponto. Só que esse ponto era um ponto que eu criei na minha cabeça, que eu imaginei e que eu queria trazer eles para cá. E eu pensava, se eu tiver uma juventude que seja assim, 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 assada, aí eu vou poder descansar e ter satisfação naquilo que eu faço. E aí Deus foi batendo isso para longe de mim e mostrando para mim que eu não tenho controle da situação, que eu não controlo a vida de ninguém. E Deus foi mostrando para mim que, olha, Miqueias, você tem que dar tudo de você, você tem que fazer tudo que você faz com amor, você precisa investir na vida desses jovens, mas entenda uma coisa, você não tem controle sobre eles.
a vida é deles e eles tomam as escolhas que eles querem tomar. E eu me frustrava muito quando eu via alguém que eu botei tanto empenho, energia e tempo jogando a vida fora. E eu pensava comigo, eu também estou jogando a minha vida fora, eu também estou desperdiçando o meu tempo. E quando nós olhamos para os investimentos altos que nós fizemos na nossa vida, sejam eles no campo dos relacionamentos, com uma esposa, com um esposo, com um filho, com um amigo, sejam eles no campo dos negócios, algo que a gente acreditava profundamente, que a gente se empenhou, que a gente se dedicou, que a gente planejou e não deu certo. Seja em qualquer ramo da vida, que você deu de si, que você se dedicou, que você se derramou naquilo, que você colocou tudo o que você tinha, tudo o que você era, que você colocou o teu coração integralmente naquele projeto. E quando você olha para trás e vê esses projetos que ruíram, que não deram os resultados esperados, a nossa sensação é essa: é tudo um desperdício. Jesus está jantando em Betânia, com os seus amigos, com os seus discípulos. Chega uma mulher com um alabastro de perfume, vidro de perfume, um frasco com perfume, muito caro. Ela quebra aquele perfume e joga todo na cabeça de Jesus. Os discípulos olham aquela cena e falam assim: por que esse desperdício? Por que esse desperdício? E você talvez olhe para algum evento da tua vida, para alguma situação da tua vida, presente, porque pode ter acontecido no passado, mas ainda é vivo no teu coração. E você olha para essa coisa e você pensa: que desperdício. Eu dei tanto de mim, eu investi tanto, que desperdício. E aí Jesus vai falar nessa situação: olha, desperdício nada. O que ela fez foi uma coisa maravilhosa. Nós aprendemos com Davi que tudo aquilo que nós nos empenhamos, que nós fazemos com amor, que nós nos dedicamos, não é desperdício, é sacrifício. Não a homem nenhum, mas a Deus. E quando você olhar para essas situações, lembre-se que nós temos um Deus que não desperdiça nada. Nós temos um Deus que não desperdiça nada. Um Deus que colhe cada uma de nossas lágrimas. Um Deus que está atento a toda a sua vida. Um Deus que está atento a toda a sua dor. Um Deus que conhece o teu coração e sabe das intenções que você tinha quando você fez o que você fez e não deu certo. E o que Ele diz para você nesta noite é oferta para mim. Entrega isso como um sacrifício para mim. E não se preocupe tanto com os resultados que isso gerou. Deixa que dos resultados eu cuido. Deixa que as consequências eu cuido. Nós servimos a um Deus, nós amamos a um Deus que não desperdiça nada. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas, meu irmão, todas as coisas. Ele não fala algumas coisas. Ele não fala das tuas vitórias somente. Ele fala todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu me irrito quando eu ouço uma expressão: Deus estava nesse negócio, quando as coisas dão certo. É sempre assim. Se dá certo, Deus estava lá. E se dá errado, Deus não estava lá. Será? Será que é assim? Será que Deus só está presente quando o negócio vai do jeito que a gente acha que tinha que ir? Será que Deus não está presente naquela mãe que dá sua vida pelo filho, mas o filho, em certo momento da vida, escolhe um caminho destrutivo? Não deu o resultado que todo mundo esperava. E a gente fala o quê? Onde que estava Deus? Aí. Deus estava presente o tempo inteiro, quando aquela mãe
se dedicou e amou aquele filho. Deus não estava presente só quando as coisas dão certo. Deus está presente quando as coisas dão errado. Quando você coloca o teu coração, quando você ama sem interesse, quando você se dedica, Deus não desperdiça nada. Deus pega tudo o que você viveu, as suas vitórias e os seus fracassos, as suas alegrias e as suas dores, as suas realizações e as suas frustrações, e Ele converte tudo isso para o seu bem. O Deus que não desperdiça nada. Feche os seus olhos. Pai, eu louvo a Ti porque o Senhor é um Deus presente em toda e em qualquer situação. Eu louvo a Ti porque o Teu amor transcende o nosso entendimento e a nossa capacidade de compreensão. E eu louvo a Ti porque, apesar de nós sermos quem nós somos, o Senhor nos ama, e nos ama assim como somos. E nós queremos colocar diante de Ti todas as nossas derrotas, todas as nossas feridas, todas as nossas dores, todos os nossos fracassos. Queremos colocar diante de Ti tudo aquilo que nós perdemos, todas as coisas em que nós nos empenhamos, onde nós demos o melhor de nós e as coisas não foram do jeito que nós esperávamos. Que é exemplo, meu Pai, do texto que nós lemos aqui. Que seja uma oferta de sacrifício, não a pessoa alguma, mas ao Senhor. E colhe, meu Pai, nossas lágrimas, o nosso sangue, o nosso suor, em tudo aquilo que não vingou, em tudo aquilo que não floresceu. E nos traz, meu Pai, a serenidade, a tranquilidade, para entendermos que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Nos abra o entendimento para sabermos que o Senhor é o Deus que não desperdiça nada. Que o Senhor é o Deus que pega todos os aspectos de nossa vida e converte, meu Pai, a desgraça em bênção. O Senhor é o Deus que converte, meu Pai, a tristeza em alegria, o choro em dança. Eu te peço, meu Pai, que nesta noite o Senhor visite o coração de todo aquele que está preso ao passado, aos fracassos, às mágoas, aos ressentimentos. Pessoas que não conseguem mais seguir em frente, pessoas que perderam a capacidade de amar. Que o Senhor os tome em suas mãos e que o Senhor console o coração e que elas entendam que até nisso o Senhor está também trabalhando, que até nas dores mais profundas o Senhor está convertendo para o nosso bem. Nós que somos tão aficionados por resultados, que nós aprendamos a fazer sempre o nosso melhor e deixar o resultado com o Senhor. Que nós venhamos abrir mão do controle, entender que nós não temos controle sobre a vida de ninguém. Que nós tenhamos mais confiança no Senhor. E que aprendamos a entregar tudo em Tuas mãos. Nossos sucessos e nossos fracassos, nossos risos, nosso choro. E nós colocamos tudo isso diante da cruz. E nós te pedimos que da terra seca floresça uma linda flor. É no nome de Jesus que nós oramos. Todo o povo de Deus diz amém.
Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, irmãos. Que boa palavra que Deus nos deu. Obrigado, pastor Miqueias. Eu tenho um aviso rápido para vocês, mas antes do aviso, o pastor Paulo pediu para que eu mostrasse. Eu não sei quantos de vocês assinam ou leem o jornal O Globo. E hoje saiu no suplemento /Recreio uma matéria, o lugar perfeito para as drogas, falando sobre o tráfico e o uso e abuso e consumo de drogas pelas praças do Recreio, pelos condomínios aqui da Barra. E nós recebemos como igreja e como Centro de Cuidado Humano um destaque nessa matéria. As ligações já começaram a chegar e para mim veio e eu entendi como um sinal de Deus e de aprovação a tudo aquilo que nós estamos fazendo e sonhando juntos como igreja no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Eu estava refletindo que esta matéria é como este santuário tão bonito que nós vemos, não é? Mas que está apenas na superfície. O que não se pode ver neste santuário, nessa estrutura de concreto e tijolos e a cobertura, o que não pode ser visto, mas o que dá sustentação, são as bases e os alicerces. Tudo isso que aparece, irmãos, em qualquer ministério, aparece porque há um firme fundamento que é Jesus Cristo. Você pode aplaudir a Jesus por isso, irmãos? Glória a Deus, não é? E o outro aviso, por favor, a imagem aí, é que nós vamos fazer agora, nesse sábado, a partir das 9 horas, está aberto a todos, uma imersão nos 12 passos. 9 horas da manhã, no sábado. Se você quiser e puder, venha na sala 1A. Nós vamos falar mais aprofundadamente sobre os 12 passos, para aqueles, especialmente que vêm aqui na quinta-feira, ou para aqueles que têm e estão fazendo grupo de passos e querem um aprofundamento maior, venham, vai ser muito bacana. Eu estou dando essa oportunidade, essa possibilidade, para você que vem aí nas partilhas e quer conhecer um pouco melhor os 12 passos, os 12 princípios, tá bom? Quem é que está vindo aqui pela primeira vez? Levanta a mão. Você está vindo pela primeira vez? Muito bem, algumas pessoas. Então vou pedir a você que não saia do templo, que fique aqui. Nós vamos passar um vídeo porque este culto de quinta-feira, celebrando a vida, ele é dividido em duas partes. O celebrando a vida na primeira hora e o celebrando a recuperação na segunda hora, no segundo momento. Então, para que você conheça melhor o que acontece na segunda hora, não vá embora. Fique. Você aprender e entender como é, e os grupos já podem ser divididos. Os grupos já podem subir para suas respectivas partilhas e grupos, mas aqueles que vieram pela primeira vez, por favor, fiquem aqui.